Bons tempos a todo mundo que está nos ouvindo. Hoje a gente grava o episódio 18 do Doenças Tropicais e o homenageado não é ninguém menos do que Donatien Alphonse François de Sade, conhecido como Marquês de Sade. Esse é um cara cujo nome remete logo de cara à perversão, ao sadismo, né? A palavra sadismo, aliás, vem do nome dele, e livros ultrapornográficos como 120 Dias de Sodoma e Filosofia na Alcova. Gente irreverente que assume sua perversão e a transforma em marca de personalidade existe desde sempre, em todo quanto é canto. Esse nem é o aspecto mais interessante desse Marquês. Ele foi também um baita de um filósofo. Foi defensor de uma corrente filosófica que a gente chama de materialismo, que trouxe as primeiras bases para críticas rigorosas contra o cristianismo e contra religiões em geral. Ele foi contra aquela noção de que seres humanos são a coroa da criação divina e do universo e não só membros de uma espécie que está vivendo como todas as outras espécies, caminhando para a extinção. Então, antes de ser um pornógrafo, portanto, e antes de assumir um estilo de vida que louvava o dispêndio sexual, a provocação frente à carolice dos católicos, ele desenvolveu argumentos filosóficos bem rigorosos que vão de encontro com o pensamento de gente mais famosa, o Nietzsche, por exemplo, e que provavelmente vão de encontro com o seu próprio pensamento ouvinte, já que você se deu ao trabalho de buscar na internet um podcast sobre essa figura herética. E eu vou me basear em textos reunidos do Marquês intitulados Discursos Ímpios. É uma edição curtinha de umas 100 páginas, lançada pela editora Edra, que tem uma seleção bem legal. E também no romance Justine ou Os Infortúnios da Virtude. A dificuldade de falar sobre qualquer filósofo francês daquela época distante, né, 1750 até 1780, é o fato de a filosofia de muitos não ser sistematizada, quadradinha, como a filosofia dos alemães. Então você pega qualquer texto de direito, ou de filosofia, ou de ciências sociais da Alemanha, e você tem aqueles tratados super esquemáticos, divididos em várias seções numeradas, tudo muito claro. Até você começar a ler e ver que não tem nada de tão claro assim naqueles textos, mas pelo menos ele é bem dividido. Os franceses dessa época, e boa parte eram aristocratas ou clérigos, ou seja, gente cheio de tempo e grana para desenvolver suas obras, eles eram uma gente muito mais social do que os alemães. E não se escrevia um livro na França antes de você discutir seu argumento em ocasiões sociais, em cafés, em reuniões sociais, em festas, com dezenas de pessoas. Livros de gente como Voltaire, o Diderot, o Condillac, por exemplo, começavam num registro de diálogo. E vários desses livros soam para a gente como uma grande conversa, né, com suas pausas, excursos, desvios, altos e baixos, como qualquer conversa que você tem no bar. Então eles são mais espontâneos, digamos, e menos esquematizados, menos óbvios. O Diderot mesmo é um cara que foi a um nível de abrir mão do tom entediante dos tratados filosóficos e escrever livros de filosofia que, no fundo, são diálogos. Tem personagens, tipo personagem A e B. Funcionam mais ou menos como peças de teatro. Você tem o Sobrinho de Rameau, que é o mais brilhante deles. Ele é um romance, mas também um romance dialógico. Mas tem vários outros dessa época, tá? E a ideia francesa aqui é: a filosofia não é um gênero para profissionais eruditos, para ser escrito na solidão do seu quarto, cercado de livros. Não, ela é uma ferramenta para todos. Basta que nós usemos nossos miolos e desenvolvamos nossas faculdades intelectuais. Então eles estão escrevendo livros que sirvam de modelos para esse exercício filosófico, vamos dizer, que qualquer pessoa poderia fazer. Então, assim, a nova filosofia daquele período, a tal da filosofia do esclarecimento, ou do iluminismo, foi tipo uma grande vanguarda no pensamento, ela deveria ser uma emanação de opiniões públicas, testadas e argumentadas em mesa de bar. Ela deveria ser fruto de pensamentos trabalhados, porque não tem nada menos alienado do que transmitir uma ideia através de diálogo. Quando você expõe suas ideias assim, elas deixam de ser só as suas ideias. Elas acabam transitando livremente para quem quiser usá-las. Isso é algo que a gente precisa saber, então, para ler o Marquês de Sade. As ideias filosóficas mais densas dele estão em romances, ou em textos que compõem diálogos esquisitos, por exemplo, o diálogo entre um padre e um moribundo, que é um texto bem famoso.
E aqui a gente está falando de romances do século XVIII, bem diferente do Machado de Assis e do Dostoiévski que a gente lê hoje. Então, o romance naquela época ele tinha um formato muito mais afeito ao drama. Ele tinha poucas personagens, antes de tudo, e ele era majoritariamente composto por diálogos, não é à toa. O diálogo como veículo de um modo filosófico ou dinâmico, mais democrático e menos autoritário, foi a grande marca daquela época, em todas as áreas do pensamento. E não por acaso os grandes filósofos da França, vai do Montesquieu a Madame de Staël, também foram seus grandes dramaturgos, seus grandes romancistas. O Marquês de Sade nasceu em 1740 e ele viveu 74 anos. Dessa época que ele viveu, ele passou quase a metade em prisões, em asilos para loucos. Só que ele nunca foi preso de forma justificada. O crime dele era ser um herege, ser um pervertido, e ser debochado frente ao moralismo dessexualizado daquela época. Marqueses era parte de uma nobreza não tão rica na França. Eles não eram tão ricos como condes. E, de qualquer forma, eles não precisavam trabalhar, eram herdeiros de propriedades que ficavam nas marcas, nas fronteiras dos seus reinos, dos seus estados. E havia um terror de manter o bom tom e a superioridade moral por parte da nobreza ainda. A nobreza queria fingir que era superior, ainda mais a nobreza francesa, que se considerava a mais avançada do mundo, a mais opulenta. De forma que não era raro que pais e mães mandassem seus filhos devassos ou filhas que engravidassem fora do casamento para o exterior ou para a prisão, para manter a boa imagem da família. É como se seu pai tivesse o direito de te mandar para a prisão se ele julgasse que isso serviria como um corretivo da sua atitude, já que ninguém segurava jovens nobres. Ninguém. Existiam vários relatos sobre o que um nobre com parafuso a menos era capaz de fazer e sair impune. Eles tocavam terror em meio a gente pobre, principalmente, e a lei não fazia nada a respeito. Então era mais ou menos igual o filho de um político hoje ou de um agroboy de cidade pequena no Brasil. E quando uma família julgasse adequado encarcerar um filho, ela expedia uma lettre de cachet, uma carta específica para o rei da França. Esse rei analisava o pedido e dava ordem de prisão para a pessoa caso achasse justo. Dois ateus famosos de uma época onde o ateísmo era uma aberração, Denis Diderot e um Marquês de Sade, foram presos por força desse dispositivo jurídico da lettre de cachet. A sogra do Marquês de Sade o fez ser aprisionado na famosa Bastilha, a fortaleza lá no centro de Paris, onde ele ficou por 10 anos. E lá ele desenvolveu ideias importantes para a filosofia materialista. E uma curiosidade é que a Bastilha, claro, é aquela famosa fortaleza para presos políticos, uma espécie de símbolo do autoritarismo da França da dinastia dos Bourbon. E o primeiro ato do pessoal da Revolução Francesa foi matar os guardas da Bastilha e libertar seus prisioneiros. Isso não foi à toa. E a Revolução Francesa é essa manifestação belíssima das aspirações por liberdade, por ter começado com um ato poético. Antes de enforcar os reis com as tripas dos cardeais, o povo cativo devia ser libertado de suas masmorras. Esse era o primeiro passo. E por pouco o Marquês de Sade não é um dos prisioneiros libertados ali, naquele dia fatídico de 14 de julho de 1789. Ele tinha sido transferido para outra prisão uns dias atrás, de onde ele acabou sendo libertado depois. E em 1790, pouco mais de um ano depois, ele abre mão de seu título de nobreza e se intitula Cidadão Sade, como todos os outros, sendo eleito como representante na Convenção Nacional como membro da extrema-esquerda. E ele permaneceria nos conselhos da França Revolucionária até a era dos diretórios, lá no finalzinho da Revolução, quando então Napoleão Bonaparte dissolve a Revolução e se declara o regente da França, e o Marquês acaba se aposentando da vida política. E o que importa aqui são as ideias de Sade, na verdade. Que em seus anos de prisão ele desenvolve com rigor uma visão sobre a condição humana que é própria das ciências biológicas de hoje. Mesmo sem ter em mãos grandes ferramentas analíticas como a ideia de evolução das espécies, de luta pela sobrevivência, que a gente foi conhecer com Darwin mais para frente, e mesmo sem uma divisão clara dos reinos animal, vegetal, etc.,
ele chegou a conclusões bem atuais sobre a existência humana, sobre o papel do ser humano dentro de todo o rol de espécies de seres vivos, né? Essas visões flertam com o pessimismo filosófico e com o que existe de mais pé no chão acerca de fenômenos culturais, como a paixão, a religião e a cultura. Eu vou explicar isso. Materialismo, em filosofia, não tem nada a ver com o uso comum do termo hoje. Como quando eu falo que meu vizinho é materialista, porque ele só pensa em se cercar de coisas materiais e não desenvolve tanto a própria mente, o próprio conhecimento. Não tem nada a ver com isso. A gente está encarando materialismo como um termo técnico aqui. É a visão de que é possível você explicar qualquer fenômeno do mundo no nível de átomos, moléculas e leis da física. Mesmo as coisas complexas como a religiosidade das pessoas nunca vai ser explicada por um materialista como uma manifestação misteriosa ou mística, ou uma cultura que talvez emane de algum vínculo entre o indivíduo e a divindade ou a totalidade na natureza. Não. O materialista reduz as explicações sempre a um nível muito básico da materialidade das coisas, né, da crueza das coisas, e desdobra seus argumentos sobre coisas complexas e culturais como religião, artes, convenções morais, a partir dessa base elementar. Então, os seres humanos, a princípio, eles são bichos, com instintos, necessidades fisiológicas básicas e um imperativo sexual de reproduzir ou perecer, ou morrer nessa grande selva que é o mundo. E no nível elementar, pouca coisa separa a gente de um animal da selva. Essa é uma das facetas que interessam ao materialista. Então, diferente de outros filósofos, o materialista vai olhar para a mesma coisa e a explicar por várias facetas, por vários níveis de realidade, como se ele estivesse usando várias lentes diferentes para mostrar as diversas nuances que constituem algo, como, por exemplo, um ser humano. De uma perspectiva material, de fato, ele é um bicho que luta pela sobrevivência e pela saciação de suas necessidades. Igual um escorpião, igual um búfalo, igual uma galinha. Só que uma vez que o materialista põe suas lentes culturais, digamos, ele vai conseguir dar uma explicação do mesmo ser humano em suas nuances mais complexas, que não vai ficar nesse nível da animalidade. Então, ele vai falar que a humanidade desenvolveu uma cultura da paixão, por exemplo, da exclusividade amorosa, da monogamia. E isso foi feito por um acordo tácito, porque a poligamia de algumas civilizações do passado sempre gerava guerra, sempre gerava briga entre vizinhos, sempre gerava conflitos infinitos. Então acabou se investindo numa cultura em que você tem pares fixos, pessoas que se casam, e você resolve esse problema. Casar com a irmã ou com a prima, como você sabe, gera prole defeituosa, geram crianças com defeitos genéticos. Então o incesto virou um tabu. As pessoas passaram a casar só com pessoas de outras famílias. A humanidade foi se desenvolvendo a partir disso, gerando uma cultura que forçasse as pessoas a nem questionar essas coisas, através de experiência. Basicamente isso. Então não tem nada de natural nessas convenções sociais. Não, elas foram se formando através de experiência, elas são tecnologias da inteligência humana. Então a cultura da paixão, que na França daquela época era extravagante, já veiculava umas ideias românticas, como ideias de que as almas são criadas uma para a outra, de que tem um vínculo quase divino entre o homem e uma mulher, todo esse papo. Tudo isso para o materialista é tesão transformado em cultura. É tesão floreado por rituais de acasalamento que entretêm os jovens cheios de hormônios, trucidados por uma cultura de pavor sexual, que é a cultura do catolicismo. Só que não passa disso. Para análise filosófica, não vale nem a pena você perder tempo em busca de significados transcendentes sobre o amor. Basta aceitá-lo como um fato da vida, entender que ele está diretamente ligado a instintos de sobrevivência, que ele pode ser explicado com base nesses instintos, que ele está baseado também em contratos sociais, em contratos que a sociedade fez para não virar uma grande guerra, um grande conflito entre pessoas, que ele está ligado com o tesão natural dos adolescentes e tanto faz o que ele signifique individualmente para as pessoas, para você, para sua namorada, para seus vizinhos. Um materialista é sempre um cavocador. Ele está interessado em analisar os bastidores da experiência humana e entender o mecanismo que move toda essa máquina. E o maior inimigo do materialista, portanto, é o senso comum, a superficialidade das coisas. A ciência para ele é uma forma de diminuir a complexidade do mundo dos fenômenos, não de inventar significados transcendentes e mágicos igual os platonistas fazem, igual os religiosos fazem, igual os idealistas fazem até hoje. Então, a comparação do ser humano com uma máquina
remonta a essa época justamente. Você tem um cara chamado René Descartes, que é uma espécie de originador dessa imagem, mas ela acabou sendo desenvolvida melhor por uns caras menos conhecidos como La Mettrie, já no século XVIII, e o Barão de Holbach. Eles propuseram a imagem do l'homme-machine, do homem-máquina, homem-máquina, né? Como um novo modelo antropológico. Então, não é o ser humano dos católicos, composto de alma, de corpo, de mente, mas é uma máquina complexa, só isso, sem transcendência nenhum, sem significado mágico nenhum. Naquela época de grandes avanços da tecnologia, a gente cada vez mais constata que um dia seria possível entender a complexidade humana de forma fria e calculista. E no fundo é o que as neurociências fazem hoje. Mesmo que elas consigam explicar mais como o cérebro humano funciona, do que por que ele funciona de tal forma. Esse porquê para um materialista não importa tanto. Ao responder ao porquê das coisas, você já está sendo influenciado por sua própria constituição mental, por seu humor do dia, por sua criação, pelo seu contexto. Você, em outras palavras, já está sendo enviesado. Então, a melhor exposição de uma variante pessimista dessa filosofia está num seriado recente, o True Detective, em que o detetive Russ Cole explica a sua visão de mundo para o colega de trabalho. Eu vou deixar um trechinho curto rolar para a gente entender mais ou menos como funciona a mente de um materialista. Look, I'd consider myself a realist, all right? But in philosophical terms, I'm what's called a pessimist. Okay, what's that mean? It means I'm bad at parties. Let me tell you, you ain't great outside of parties either. I think human consciousness was a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law. Well, that sounds god-fucking awful, Russ. We are things that labor under the illusion of having a self, this accretion of sensory experience and feeling. Programmed with total assurance that we are each somebody, when in fact everybody's nobody. I wouldn't go around spouting that shit I was you. People around here don't think that way. I don't think that way. I think the honorable thing for our species to do is deny our programming. Stop reproducing. Walk hand in hand into extinction. One last midnight, brothers and sisters opting out of a raw deal. So, what's the point of getting out of bed in the morning? I tell myself I bear witness. The real answer is that it's obviously my programming. And I lack the constitution for suicide. My luck, I picked today to get to know you. 3 months, I don't hear a word from you, and... You asked. Yeah, and now I'm begging you to shut the fuck up. Nem todo o materialismo recai nesse pessimismo exposto na cena. O materialismo do Karl Marx, por exemplo, é infinitamente mais otimista e redentor do que o senso comum atual. Só que a ideia que mais gerou crítica nessa filosofia, nesse tipo de filosofia, é a anulação de qualquer semântica complexa por trás do mecanismo de causa e consequência. As coisas estão numa relação de causa e consequência porque sim, o que aconteceu. E o papo de que tudo pode ser explicado materialmente leva a uma crítica feroz de que materialistas seriam pessoas deterministas, de que para eles as coisas já estão todas dadas no mundo, não existe liberdade, não existe espaço para escolha livre, e que, portanto, essa filosofia tem que estar falsa. Porque no dia a dia você sabe que você enfrenta vários dilemas e você tem que escolher coisas, você tem que se valer da sua liberdade. Como a gente vai ver, esse papo de determinismo sempre nos leva a um círculo vicioso e ele está longe de ser um problema para o Sade. Aqui a gente pode comparar o Marquês de Sade e outros materialistas modernos, como o Diderot, o La Mettrie, o Feuerbach e o próprio Karl Marx, o próprio Sigmund Freud. Trata-se de uma gente muito diferente entre si, só que carrega princípios metodológicos parecidos. Cada um adiciona suas lentes diferentes, digamos, a esse método de análise.
e disseca a mente humana a partir de uma perspectiva inovadora. Então, a gente pega o Feuerbach e o Sigmund Freud. Os dois foram caras importantes para pensar em mecanismos psíquicos que permitem ao ser humano lidar com lacunas, com deficiências mesmo da sua vida, das suas capacidades. Então, a humanidade, ela cria Deus, por exemplo, para se convencer de que há algo além da pequenez e redundância de nossas vidas privadas. Então vai ter um inferno, por exemplo, ou um céu, onde se acertará as contas do mal que causam contra nós e do mal que a gente causa contra as outras pessoas. Existe uma justiça que coordena esse mundo, não é só essa vida banal de gente puxando o tapete uma da outra. Para esses materialistas, todos esses fenômenos culturais, como a religião, moralidade, são dispositivos que podem ser explicados pela condição humana, pela lacuna que a constitui. O Marx, por sua vez, está pouco se lixando para os deuses, para a religião, só que ele tem análise sobre a cultura e as mentiras que as pessoas contam umas para as outras durante a história para mantê-las trabalhando, produzindo coisas, consumindo bugiganga. O tabuleiro de dominação e controle das populações está sempre em movimento para Marx. E os interesses por grana, por poder, justificam a criação de uma cultura de consumo, por exemplo, de uma ética de trabalho que faz o camarada levantar cedo e trabalhar por 8, por 10, por 12 horas por dia para ganhar uma merreca no final do mês, se satisfazendo com o fato de que lhe contam que isso é ser uma pessoa decente. Então, ser decente é ser um cidadão que paga as contas, que não questiona muito o poder e as coisas, etc. Esse é um caminho de análise muito diferente do caminho do Marquês de Sade. Está falando mais sobre sexualidade e religião, né? Só que ainda ele é uma forma de explicação que está naquela chave que a gente falou, em que você pensa as coisas em vários níveis. Você tem sempre uma base oculta, que é o maquinário da vida, e você tem um cenário pintado, os fenômenos, como eles acontecem, né? A vida cotidiana, automatizada, pela qual a gente passa sem perceber muito o que está acontecendo. O Sade não é um pensador rigoroso da história, propriamente. Para o Marx e para o Feuerbach, por exemplo, a história é tudo. Você faz uma análise materialista dos fenômenos para chegar justamente a uma compreensão sobre o mundo e entender a sua missão histórica. Então você lutar em prol de melhorias da vida. O Sade funciona diferente. Ele está pensando que o ser humano nunca saiu do estágio animalesco, na verdade. Que a cultura humana é uma tentativa de maquiar o profundo dispêndio de energia que são as nossas vidas. Você age, se casa, se reproduz, trabalha para renunciar à inércia incontornável da vida mediante rituais. A cultura francesa do século XVIII, portanto, para ele não é tão menos bestial do que qualquer outra. Ela só é um pouco mais perfumada e cheia de liturgias, né? Uma compreensão da liberdade humana só pode surgir, diz o Sade, quando o indivíduo for capaz de agir hereticamente. Quando seu sexo não for feito para fins reprodutivos ou para servir à manutenção da instituição do casamento, qualquer coisa assim. Mas quando esse sexo for sujo, for pegajoso, for incomum, for provocativo. Esses seriam os únicos atos de liberdade possíveis para o ser humano. Essas são as boas novas que o profeta Sade traz a seus contemporâneos. E aqui são todas ideias meio jogadas que nos ligam à mais poderosa crítica ao cristianismo do Sade, que é o Romane Justine ou Os Infortúnios da Virtude, um livro de 1787. Eu já devo ter usado a palavra herético uma dezena de vezes aqui, mas novamente, esse foi um romance herético num sentido artístico, porque ele distorce aquela velha história dos livros sentimentais, em que a garota conhece o cara, que eles passam pelos rituais do namoro e alguns conflitos, e no final tudo dá certo, eles se amam, se casam e se reproduzem igual coelhos. Os leitores históricos desse livro devem ter achado, até chegar ao fim do livro, que se tratava de fato num livro sentimental, e fortemente católico, aliás, porque ele conta a jornada de uma órfã, a Justine, que perde os pais cedo. Ela e a irmã Juliette vão para um convento de freiras, onde elas têm uma vida muito difícil, na verdade, muito rigorosa. E com 14 anos elas são postas no olho da rua. A Juliette acaba virando uma prostituta, se entregando a uma vida de vícios e de dinheiro fácil. E a Justine não, ela decide seguir à risca a educação religiosa que teve e começa a passar por dificuldade atrás da outra em sua jornada de conhecimento.
O roteiro é simples. Ele começa quase num tom de conto de fadas. Você tem a mocinha que sai de um local de conforto, passa por perigos e perseguição e, você espera, no final vai alcançar a sua recompensa. Boa parte dos contos de fadas seguem esse modelo. E o Sade coloca gente sádica, coloca pervertidos sexuais, coloca ladras, coloca monges viciados em dor no caminho da Justine. E como a gente disse ser algo característico de livros daquela época, esse livro é repleto de longos diálogos sobre princípios morais, sobre princípios da religião, sobre conduta. Então você tem, por exemplo, a ladra do Bois, que ajuda a Justine, além dos pervertidos diversos que tentam capturá-la, mas isso nunca acontece sem antes eles terem conversado um bocado de tempo e você tem um embate entre uma filosofia amoral, contra a moral cristã, e por outro lado, uma doutrina cristã padrão veiculada pela Justine. E essa do Bois é um caso importante, porque ela é a única personagem que tem alguma piedade pela Justine na sua jornada. Ela acaba protegendo de ser estuprada de outros salteadores da região, e ela tenta colocar algumas ideias na cabeça da garota, que é uma garota confundida por religião, né? A Dubois tenta expor que a realidade do mundo é uma realidade cruel. Esse não é um mundo de serafins benéficos e justiça divina, mas é um mundo de dominadores dominados. Se você quiser sobreviver nele, você tem que jogar o jogo. E eu cito aqui uma frase dela. Esses sistemas religiosos são sistemas absurdos que logo te conduzirão ao hospital, minha filha. Deixe para lá a justiça de Deus, suas punições ou recompensas futuras. Todas essas platitudes só servem para nos levar à morte, a morrer de fome. A crueldade dos ricos legitima a má conduta dos pobres. A natureza nos fez nascermos todos iguais. Se a sorte gosta de bagunçar esse primeiro plano das leis gerais, cabe a nós corrigir seus caprichos e reparar por nossa conta as usurpações do mais forte. Esse é o fim da citação. Os termos que ela usa são retirados do linguajar da filosofia materialista. Ela está falando aqui de leis da natureza, uma natureza fundamentalmente amoral, de uma divisão prática do mundo entre usurpadores e usurpados. E falando que, apesar disso ser injusto, não é por conta da natureza. A gente nasce tudo igual, na verdade. Só que a cultura, né, as formas de vida humana geram essas incongruências e cabe a nós corrigir essa incongruência. Se houver um princípio ético a ser retirado da Dubois, é aquele expresso no final da citação. O máximo que a gente pode fazer é perverter a ordem estabelecida pelas relações de poder e sermos mais caprichosos que o próprio universo social caótico. Isso é quase um dever para uma pessoa que queira viver e queira desfrutar de sua liberdade. E a questão é que os leitores desavisados desse romance, eles acabaram perseguindo a Justine como se fosse uma heroína da virtude cristã. E, na verdade, os criminosos e os pervertidos desse romance são as pessoas que falam as verdades filosóficas. O Sade usou do gênero do romance de aventuras, que na época era uma mídia de entretenimento que dava super certo. Ela era consumida como os seriados de TV são hoje. E ele usou esse modelo para criar leitores mais espertos e desafiadores, digamos, para ensinar alguma coisa para essa gente. Se você seguir a Justine com simpatia, torcendo por ela, você verá que ela não vai chegar a lugar nenhum. Que você depositou esperanças falsas numa pessoa super carola que não é capaz de aprender coisas. Esse é um romance de experiência do qual você tem expectativas negadas, se você esperar alguma salvação. Em partes isso se dá por culpa da própria protagonista. A experiência e a salvação, vamos dizer, o aprendizado não vai ser realizado por ela, ele tem que ser realizado por você, leitor. Vamos pensar na relação da Justine com a única pessoa gente fina com ela, que é a ladra Dubois. Após ouvi-la por horas, a Justine vai falar o seguinte: confesso, se alguma vez fiquei abalada, foi pelas seduções desta mulher astuta. Mas uma voz mais forte do que ela combatia seus sofismas em meu coração, a qual me entreguei, declarando a Dubois que estava decidida a jamais me deixar corromper. Esse é o fim da citação. E nesse momento o vínculo intersubjetivo entre essas duas pessoas se rompe. Porque agora é a Justine que, pautada pela ordem simbólica do sagrado da religião, passa a enxergar a Dubois como inferior.
uma pessoa indigna, vamos dizer, de sua intersubjetividade. Ela, Dubois, acaba sendo pintada como uma sedutora, mas só porque o discurso dela chega perto de convencer a Justine, de abalar seu cristianismo. Ela é vista como uma pessoa astuta, como os vilões de contos de fada, e no fundo ela não tem nada de vilão, ela é o oposto disso. Ou seja, a Justine só faz escolhas erradas. E como a gente vê no decorrer do romance, ela acaba se mostrando como alguém capaz de aprender qualquer coisa. Há uma impossibilidade da experiência em jogo que não se dá em função de uma falha narrativa, mas do dogmatismo da Justine, de seu cristianismo incorrigível. E aqui reside o caráter herético do livro, como eu propus, porque ele nega as convenções literárias para te expor no final uma releitura de suas próprias expectativas culturais, de querer ler finais felizes, de querer ter um livro sobre amores infinitos que vai te apaziguar e fazer se sentir confortável. Na verdade, o Marquês de Sade está expondo que a vida real é uma vida em que essas coisas nunca acontecem. Qual é o resultado da experiência do romance? Eu vou mencionar alguns quadros aqui que você vai acompanhar lendo o livro de fato, mas a Justine, em algum momento, ela vira uma escrava sexual de monges. Em outro, ela perde um dedo do pé num episódio horroroso de tortura. Ela é repetidamente espancada, desnudada, estuprada, conspurcada e ofendida pelas pessoas. Então, mesmo após esses episódios todos, ela insiste em fazer a mesma coisa, recontar a história de sua vida a qualquer desconhecido que aparece, e sempre na chave da inocência injustiçada, como se ela fosse uma vítima da perversão alheia. E o seu desespero e suas lágrimas acabam sendo um atrativo para os carrascos que transitam por esse mundo cruel. A sua crença e sua impossibilidade de aprender algo termina por doar à própria santa um tom perverso, porque você abre a dimensão do masoquismo da Justine, da visão de mundo religiosa que ela representa também. Como a Dubois declara, o sadismo de uns se complementa pelo masoquismo de outros. A ordem do universo, antes de ser uma ordem moral, regida pela moralidade, ela é uma ordem de infinito dispêndio, de desperdício mesmo, desse mecanismo de perversão. Nesse momento do romance, que essas coisas começam a ficar mais claras, a santa é apresentada como um tipo passivo de pervertida. Ela não é menos pervertida que os torturadores dela. Então, imaginem ler esse livro em 1780. Se você leu 120 Dias de Sodoma e outros livros mais pornográficos do Sade, você sabe que ele descreve umas coisas que constrangem até adultos hoje em dia, do século XXI, né? Escrotice atrás da outra. E não existe fetiche esquisito que não tenha cruzado aquela mente. Ele escreveu o livro na cadeia com sangue e merda. Ele não tinha caneta disponível, então ele escreveu livros assim, arrancando o próprio sangue e usando os próprios excrementos. O cara era maluquíssimo, né? Só que em Justine você tem menos um tom erótico, você tem mais cenas de dor do que cenas de prazer. Trata-se de um universo povoado por sofrimento puro. E a performatividade está presente nas duas facetas desse mundo neutro. Tanto no que se refere aos sádicos, que adoram mostrar e ter grandes rituais de sadismo, quanto a esses sofredores esperançosos, que gostam de mostrar a sua inocência. Essa performatividade, a necessidade da Justine se apresentar aos olhos do mundo como uma boa cristã, ela é central aqui. Ou seja, a Justine está mais presa a uma ordem simbólica religiosa do que a própria realidade da vida. Como fundamentalistas cristãos, ela acaba citando trechos inteiros que leu lá na Bíblia, livros religiosos, como se fosse uma convicção própria, né? Mas são textos que são artificiais, que são como mantras de fato. E nesse universo de desejo, ela se imagina tal qual uma mártir da Igreja Católica. É o grande fetiche dela. E como toda mártir, ela depende da difusão de sua história de padecimento para construir sua identidade, atingindo assim uma certa glória. E os únicos tocados pelos relatos, ironicamente, são os pervertidos, não são os devotos católicos, que não se importam com ela. E a Justine afirma em certo trecho: fiz muitas conjecturas. De que te serviria saber a respeito? Em vez disso, passemos a maneira cruel como fui punida por não querer participar daquilo. Deixa eu só explicar o contexto desse trecho. Ela está falando com um pervertido e ela está descrevendo um episódio que ela passou por umas dificuldades, tal, tentou ser seduzida a cometer crimes, só que acabou não aceitando. Só que ao invés de explicar direito os eventos
com detalhes, ela já salta para a sessão de tortura. E a gente tem uma contraposição explícita aqui entre as conjecturas da personagem, que é o negativo, e a maneira cruel como ela foi punida, que é o elemento positivo. Na teoria dramatúrgica, a gente chama isso de ironia autotraidora. E é por meio de uma fala descuidada, uma personagem acaba caindo nas armadilhas do seu próprio desejo oculto. É o que acontece no caso da Justine. E a cultura católica, para o Sade, também faz isso. Ela mobiliza um bocado de desejo perverso por martírio, pelo ódio pela própria sexualidade do devoto e mesmo pela própria condição física humana, que torna essa cultura uma cultura de perversão, uma cultura odienta e contrária à vida. E, novamente, até dá para entender porque o Marquês de Sade era constantemente preso pela própria família, porque essas conclusões deviam ser as conversas de café da manhã dele. São conclusões que chocam muita gente. E notem como isso o liga a outros grandes hereges da filosofia e grandes questionadores da morbidez que existe por trás da cultura cristã católica, que é uma cultura bem explícita, apavorada, ritualística, e mesmo pela cultura protestante, que, mesmo sendo introspectiva, é uma cultura de resignação, de narcisismo, no fundo, que o devoto se acha superior ao resto do mundo. E você tem gente como Goethe, como Nietzsche, como Freud, como Marcuse, que foram os caras que continuaram essa modalidade de crítica cultural, uma crítica que coloca toda a cultura no divã, e julga como ela pode ser contrária à vitalidade humana, de sua sexualidade saudável, de sua inteligência e mesmo de uma ética complexa e dialógica, né? Não uma ética presa aos preceitos de moral ditados por alguém, mas presa à vida prática, ao verdadeiro acordo entre indivíduos que vivem juntos. E há duas grandes revelações do romance da Justine, duas grandes propostas filosóficas, digamos. Número 1, a ideia do dispêndio, uma grande ideia que vem sendo resgatada. E número 2, a atualização da missão filosófica do iluminismo. Eu vou fechar o programa falando rapidamente sobre esses dois pontos. Vamos pensar no primeiro deles. O que a gente chama de vida é um processo menos pautado por coerência e mais por dispêndio. Aqui a gente volta às conclusões materialistas do Sade. Quem explicou melhor esse aspecto do legado sadeano foi o Georges Bataille, um filósofo francês já em meados de 1920, que pautou sua filosofia dos intercâmbios sociais no princípio de dispêndio improdutivo, como ele chama. E a premissa inicial do Bataille é a seguinte: a gente comete um erro se achar que a dinâmica social se pauta pela racionalidade ou por leis de oferta e demanda. Isso no sentido mais amplo do termo. Não se trata somente de transações econômicas na sociedade de consumo. Se trata também de escolhas sociais, de vínculos de intimidade, dos usos do nosso tempo, né? De quem a gente escolhe para ser nossos parceiros sexuais, ou amigos, ou qualquer coisa do tipo. Nada disso é feito a partir da lógica. Boa parte das atividades são pautadas numa entrega irracional, na verdade, a um campo de grandezas simbólicas que não corresponde à realidade das trocas elementares. Das trocas das mocinhas de romances, por exemplo, que guardam suas virgindades para ser recompensadas com um casamento promissor. Ou, como no caso da Justine, que persegue a santidade em busca de um lote carpido no céu. Do lugar desse destino herdado que a maioria das pessoas segue, o Sade propõe uma contravenção das lógicas sociais. Então, não por acaso na história cultural, o Sade sofreu o destino de tantos outros contraventores. Ele entrou para a história intelectual somente nos anos de 1920. Ele ficou esquecido quase uns 200 anos. E isso aconteceu quando ele foi resgatado por um cara chamado Apollinaire e os surrealistas franceses. Então não foram os filósofos, foram mais os vanguardistas que gostaram das ideias do Sade, resgataram e relançaram seus livros. O Bataille estava nesse meio e ele foi de fato o cara que inaugurou uma investigação rigorosa da obra do Sade como um sistema independente e coerente de pensamento. Ele resgatou ele como predecessor de sua própria análise das relações entre uma sociedade contemporânea e aspectos sagrados, excessivos, dispendiosos e sacrificiais da cultura, como ele gostava de chamar. O Sade permitiu a críticos do capitalismo também, a partir dos anos 20, desde o Bataille até o Jean Baudrillard, até o Zizek, a entenderem uma profunda falta de lógica que regimenta o mundo do trabalho e do consumo.
A lógica do acúmulo de riqueza é a lógica da célula cancerígena, no fundo. É crescer para poder crescer mais. Ela não serve a um princípio de racionalidade. Então vocês notam, até dá para ler o Sade como um cara que descreve perversões sem fim, e particularmente acho isso a parte menos interessante da obra dele. Quando a gente menciona os termos modernos como sadismo ou masoquismo, ou ainda sadomasoquismo, claro, a gente está trazendo elementos que surgiram somente na passagem do século XIX para o XX. O Marquês estava tão à frente da época em termos de perversidade que ele mal era entendido. Foi preciso criar todo um arcabouço de termos e conceitos, como sadismo e masoquismo, para dar conta de explicar as ideias dele. O psicólogo Kraft Ebing foi um dos caras que iniciou essa retomada do interesse por Sade num livro chamado Psicopatia Sexualis. Isso é um livro de psicologia mesmo, de 1876, e lá ele cunha o termo sadismo em homenagem ao Marquês. Só que isso acontece mais de meio século depois de o Marquês de Sade ter morrido. Mas em nenhum outro ponto o Sade era mais avançado do que no seguinte: o sentido de alguém que fornece um método materialista e uma antropologia do dispêndio. E aqui a coisa fica muito mais interessante. A gente pode encarar religiões, o senso comum, o senso lunático por justiça que move as pessoas hoje em dia a partir dessa perspectiva. Vocês devem ter observado que desde 2013, no Brasil, as pessoas fazem marchas abstratas pedindo o fim da corrupção, sem uma pauta muito exata, né? Fora que se trata de gente que não se comove com casos de corrupção real, explícita, na família do presidente, por exemplo. Então é uma gente que monta um protesto contra a maldade do mundo, vamos dizer, só pela performance. Ou seja, se eu protesto contra o mal, automaticamente eu estou me colocando ao lado das pessoas do bem. Embora na minha vida real não precisa ter coerência essa afirmação. Eu posso ser uma pessoa pessoalmente corrupta, né? Posso ser miliciano, por exemplo. Só que não importa. Essa cultura de completa incoerência, pelas lentes que o Sade fornece, ela é perfeitamente esperável do ser humano. Você tem que estar preparado com a ideia de que uma pessoa cristã faria isso, porque desde o começo da história do cristianismo é assim que ele funciona. Então, o Marquês de Sade oferece uma lente que nos ajuda a olhar para tudo isso e dizer: essa é uma manifestação de uma cultura que não sabe pelo que luta. Eles não sabem porque fazem, mas continuam fazendo. Aqui a gente tem uma das definições do conceito de alienação. De viver no automático, de quem não entende as próprias motivações e se perde em promessas de soluções mágicas, na mesquinhez dos interesses privados e principalmente na falsa transcendência de ideais vazios. O materialismo do Marquês de Sade é um impulso contra esse senso comum encarquilhado que está estragando nossas vidas comunitárias, está apodrecendo a qualidade do nosso sofrimento, da nossa experiência. A principal arma que ele fornece é justamente uma forma de explicação do mundo e que isso fica escancarado, que você mostra para o cidadão de bem que ele não é um cidadão de bem, ele é um pervertido. Já no Bataille você tem um esforço para pensar as implicações dessa radicalidade do Marquês de Sade como ferramentas de desconstrução da sacralidade de instituições humanas. Ele fala muito sobre a religião, sobre a autoridade do Estado. E o Bataille está fazendo essa desconstrução para fins revolucionários. Então, num texto de 1929, esse herdeiro do Sade afirma como sem o entendimento sadeano da natureza, que é uma natureza incontestavelmente torrencial, né, caótica, você não pode ter revolucionários de fato. Nós não precisamos de revolucionários que querem realizar o reino dos céus cristão aqui na Terra, que lutam pela bandeira da moralidade ensinada na catequese. O que está em jogo é uma revolução necessária do entendimento de nossos próprios corpos a partir de uma perspectiva materialista. Então, coube ao Marquês de Sade, herético, ter dado o primeiro passo no sentido de expor uma unidade profunda do ser humano, que não tem nada de sagrada, como algo perpassado por discursos ideológicos, religiosos e moralizantes que a gente acaba absorvendo desde criança, para você então ter uma filosofia da libertação radical da tirania do passado, das ignorâncias herdadas, né? Para você ter uma filosofia em que a gente pode começar do zero a conquistar a nossa liberdade. E por fim, sobre a atualização da missão filosófica do iluminismo pelo Marquês, o papo funciona mais ou menos assim.
O iluminismo era uma filosofia também da libertação. Ela queria libertar a cultura humana das amarras de antigas tradições que estava atrasando tudo. O Marquês de Sade meio que amplifica isso, porque ele julga que vários colegas iluministas dele ainda estavam muito presos a um moralismo cristão, ou pelo menos de origens cristãs, né? E ele desenvolve essas ideias claramente nos seus usos do gênero do romance. E mais do que um órgão de entretenimento, ou de uma forma de nos deixar excitados, o romance que ele propõe é um romance de tentação. Isso pode ser lido como uma tentação no sentido bíblico também, se a gente quiser. É um romance gestado durante o Iluminismo, que se propõe como um raio de filosofia a penetrar os seus leitores. Essa formulação raio de filosofia é uma que ele gostava muito de usar. Então, não só ele se configura como um raio que talvez leve luz para o seu público, mas que também questiona preceitos e preconceitos herdados culturalmente, da forma mais radical e provocativa possível. Não por acaso, no final do livro Justine, um raio fulmina ela, de fato. No episódio final do romance, a gente tem uma cena esquisita em que, depois de passar por todas essas provações desastrosas que eu falei, a Justine é encontrada na calçada, quase morta pela irmã, aquela antiga irmã que se prostituiu. E essa irmã deu muito certo na vida. Ela termina como uma mulher rica, que não precisa trabalhar, que está casada com um nobre e tem uma vida de devoção, inclusive. Ela larga a prostituição, né, e começa a se dedicar a fazer o bem para as pessoas. E a Juliette se apieda então da Justine, leva ela para casa e promete que vai cuidar dela para sempre. Que a jornada de sofrimento finalmente acabou. E não por força da religiosidade da menina, mas por força das conquistas da irmã. Isso é interessante. E contra todas as expectativas, a Justine perde todo o prazer pela vida. E ela é alimentada por comidas deliciosas, ela vive no conforto, ela pode dormir o quanto ela quiser, mas isso não dá prazer para ela. E isso é o lado perverso que o Marquês de Sade está tentando mostrar. Porque a depressão dela é uma depressão de alguém que não tem mais ocasião para contar sobre os sofrimentos. Ela tem tesão no sofrimento dela. E ela vai dizer coisas como: eu não nasci para tantas alegrias, é impossível que isso dure por muito tempo. E nesse momento ela cai numa paranoia, ela acha que a qualquer momento vai vir algo para desgraçar a vida dela, ela vai ficar doente ou ela vai ser atingida por alguma guerra, qualquer coisa do tipo. Na cena final do livro, está caindo uma tempestade, e a Justine fica contra uma janela contemplando o fenômeno e é atingida, eu cito aqui, por um raio chamejante que a derruba no meio da sala. O raio havia entrado pelo seio direito e, após ter consumido o peito, o rosto emergira por meio do ventre. Essa miserável criatura causava horror ao olhar. Existem duas outras versões desse romance, tá? Esboços do Marquês de Sade. Em uma, esse raio entra pela tarraqueta dela e sai pela vagina. Na outra, ele entra pela vagina e sai pelo rosto, abrindo completamente a cara dela, que vira algo purulento, todo queimado, desfigurado. É uma cena horrível, escrotíssima, na verdade, mas que funciona como um golpe de um homem aprisionado pela Carolice francesa contra a Carolice francesa. Aqui estaria o raio da filosofia do Sade, a retribuição da devota pelo martírio que a inspirou a vida inteira. Eu vou recomendar algumas coisas sobre o Marquês. Os livros dele vêm sendo traduzidos pela editora Iluminuras. E o Justine está com o título Os Infortúnios da Virtude, que é a tradução da versão final desse romance. Foi lançado em 2000. O outro livro de discursos está traduzido como Discursos Ímpios, lançado pela editora Edra 2007. E a gente tem também o filme Marquis de Sade Justine, que é um filme de 1969. Isso está no YouTube, eu estou colocando o link aí no agregador. Só mais um anúncio. A nossa editora está com uma campanha para o livro A História da Primeira Internacional, do Yuri Mikhailovich Steklov. Ele conta a história da Internacional Socialista Anarquista desde lá de 1860 até o surgimento dos primeiros partidos socialistas. Você pode acessar essa campanha e entender melhor do que se trata esse projeto no endereço www.catarse.me/Primeira Internacional, tudo junto. Então valeu, a gente fica por aqui.